Olá, tudo bem? A proposta desse novo vídeo é falar sobre o tema excludente de ilicitude, que trata de um projeto de lei que visa beneficiar principalmente militares, agentes das Forças Nacionais de Segurança, entre outros, que possuem interesse, que vem fomentando um grande debate, bastante discussões, seja no Congresso Nacional, assim como entre os próprios militares, que são os maiores interessados, e também a sociedade civil organizada. Bom, o presidente Jair Bolsonaro enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei com regras para definir o excludente de ilicitude. O objetivo é isentar militares das Forças Armadas e integrantes das Forças Nacionais de Segurança, como policiais militares, civis, exército, bombeiro, que atuam em operações de garantia da lei e da ordem, mais conhecida como GLO, de eventuais punições. O tema já esteve presente no pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro, mas saiu da pauta depois de ter sido rejeitado pelos parlamentares que analisaram em grupo de trabalho da Câmara dos Deputados. A questão que se coloca é que temos um presidente que foi eleito fomentando o armamento e governadores como o de São Paulo e do Rio de Janeiro que estimulam a polícia a atirar na cabeça, e uma bancada da bala pronta para aprovar leis nesse sentido. E quando se sentem contrariados, ameaçam governadores e a sociedade com greves, motins, criando pânico e fomentando o aumento do índice de criminalidade. O governador do Rio de Janeiro decretou tirar a gratificação do policial que reduz a ação letal, estimulando a violência letal da polícia. Uma atitude que por si só já possui uma natureza desumana. É por isso que temos a polícia que mais mata e também a que mais morre. Não é bom para a polícia que se volta contra a sociedade e vice-versa. Na proposta original do ex-juiz Sérgio Moro, havia uma observação de que a polícia poderia colocar escutas telefônicas em qualquer lugar de acesso público, sem autorização judicial. Isso significa que qualquer escola, igrejas, sindicato, partidos políticos poderiam ser investigados através desta lei, mas que não foi aprovada. Ou seja, um abuso de autoridade legalizado, que apesar de absurdo, poderia ter sido aprovado se não houvesse oposição. Seria uma ação no sentido de enfraquecer as instituições democráticas que já são constantemente ameaçadas. Contudo, devido à interpretação, esta lei poderia ser aplicada a qualquer cidadão, pois se refere a agente de forma generalizada. Mas o que se deseja com essa mudança é dar abrigo para os excessos cometidos por maus policiais, casos que têm crescido de uma forma vertiginosa, na condição de guerra aberta aos pobres, aos negros e às periferias, num país onde a carne mais barata do mercado é a carne negra, como diz a música de Elza Soares. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra.
Brasil tem números estarrecedores de violência. No ano de 2019, o Atlas da Violência registrou mais de 5.159 pessoas que foram mortas, em geral, negros, pobres e jovens de periferia. A nossa polícia está entre as mais letais do mundo. Em 2017, foram cerca de 14 óbitos por dia, de acordo com o Anuário de Segurança Pública. O caso do músico que foi morto por policiais do Exército é um bom exemplo disso. Outro caso, entre tantos, foi o que um policial quebrou a perna de uma mulher. Covardia de vários polícias prendendo uma mulher que não ameaçou em nada a eles. Olha ali o que vocês fizeram! Olha ali o que vocês fizeram! Há também o caso da menina Ágata, que foi morta por engano por policiais numa favela no Morro do Rio de Janeiro. Ágata Félix, de 8 anos, morreu na noite de ontem após ser atingida por uma bala perdida no Complexo do Alemão. Ela chegou a ser encaminhada a um hospital da região, mas não resistiu. Afinal de contas, o que é excludente de ilicitude? Apesar de todo crime, como regra, ser considerado ato ilícito, existem algumas situações em que, mesmo praticando uma conduta expressamente proibida por lei, o agente não será considerado criminoso. Trata-se, nestes casos, de excludentes de ilicitudes, que estão previstos no artigo 23, 24 e 25 do Código Penal, que isentam o indivíduo do fato ilícito quando este é praticado sobre determinadas circunstâncias. Vamos então a algumas dessas cláusulas que dizem respeito a essas excludentes de ilicitude. Estado de necessidade está contido no artigo 24 do Código Penal. Considera-se necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem poderia de outro modo evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Ou seja, é uma situação imediata em que alguma atitude deveria ser tomada, em prol, seja da defesa de si mesmo, assim como poderia ser ou pode ser a defesa de outra pessoa. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício direto ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Entende-se como legítima defesa quem, usando de meios necessários e moderados, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. O estrito cumprimento do dever legal. A conceituação do estrito cumprimento do dever legal não foi dada pelo Código Penal, restando assim à doutrina tal papel. De maneira sintética, pode-se conceituar tal excludente legal de ilicitude como: a lei não pode punir a quem cumpre um dever que ela impõe. São os destinatários do inciso 3 do artigo 23, os agentes do poder público e os servidores públicos. Se houver excesso, o agente responderá por este a título de dolo ou culpa. Ou seja, há uma medida em que vai ser determinada de acordo com as circunstâncias, que será julgada pelo juiz, em que o agente, uma vez que ele cometa um excesso, ele será considerado criminoso. No entanto, isso, dependendo da circunstância, essa pena pode ser reduzida
por se tratar de alguém que tem o direito de praticar, mas naquele momento excedeu-se ao exercício do seu dever ou direito. O exercício regular do direito. Quando o comportamento ou a ação é permitido, é tido como direito e não pode ser ao mesmo tempo proibido. Um comportamento ele não pode ser ao mesmo tempo um direito, né, e crime ao mesmo tempo. Então, se o indivíduo está agindo de acordo com o exercício dos seus direitos, tal ação não é considerada criminosa. Defesa própria ou de outros. O Código Penal também prevê a possibilidade de uma pessoa proteger outra pessoa que sofre uma ameaça. Vamos a alguns exemplos de algumas situações que tratam dessas questões de excludente de ilicitude ou não, onde ela pode ser aplicada. Exemplo 1. Uma mulher de 50 quilos agride um homem de 100 quilos, faixa preta, com tapas. Ou mesmo atira 5 vezes com uma arma de fogo na agressora, matando-a. Neste caso, considerando a diferença física que há entre os agentes e a incapacidade da agressora causar qualquer dano à vítima, pode-se considerar um excesso de legítima defesa. Ou seja, esse agente ele irá responder por este crime. Exemplo 2. Um homem com uma barra de ferro avança sobre um jovem asmático de forma agressiva, e este jovem atira uma pedra que acerta o crânio do agressor, levando-o a óbito. Temos aí um caso típico de legítima defesa. Meios necessários. Exemplo 1. Uma senhora idosa, sozinha em sua casa, recebe um invasor com 6 tiros de seu revólver. Caso típico de legítima defesa, independente do número de disparos. Neste caso, dadas as circunstâncias em que esta agente é uma pessoa que está em condições desfavoráveis fisicamente e até mesmo por estar sendo violada a sua própria privacidade, o seu lar, ela inclui-se dentro desses requisitos no que tange a questão da excludente de ilicitude. Mas caso esses tiros venham a acertar esse invasor, cabe ao juiz avaliar se a penalidade ela é passível de excludente de ilicitude ou não. Mas desde o momento em que não acertou, mesmo que se tivesse acertado, não tivesse matado, caberia essa excludente de ilicitude. Exemplo 2. Para evitar ter seu carro roubado, o jovem atropela o assaltante repetidas vezes, mesmo tendo a chance de evadir-se do local na primeira ocasião. Configura-se, neste caso, o excesso de legítima defesa. Agressão atual ou iminente. Exemplo: depois de diversas ameaças de B, A encontra B em um beco escuro. B levanta a camiseta com a mão esquerda, enquanto a mão direita aproxima-se da cintura da calça. Mesmo sem esperar, B saca sua arma, a atira e mata B. Está configurado outro caso de legítima defesa. O direito seu ou de outrem. Pai flagra estuprador imediatamente após consumar o ato com sua filha. O estuprador
foge e é perseguido pelo pai, que ao alcançá-lo, agride-o com socos e pontapés até a morte. Por mais compreensível que seja a atitude do pai neste exemplo, esta conduta não está de acordo com a legislação em vigor, pois trata-se de uma conduta criminosa, né? Não é amparada pela legítima defesa. Conclusão. A maior polêmica atual, na qual o ministro da Justiça, Sérgio Moro, insiste, até mesmo por se tratar de uma promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro, é incluir no artigo 23 do Código Penal que o agente poderá agir com excesso de legítima defesa sobre a prerrogativa de que estava sob grande pressão, medo, emoção ou surpresa. Mas qualquer pessoa poderia utilizar-se da mesma justificativa também. Visto que os critérios eles são muito subjetivos, no caso de agentes públicos, a investigação ela só iria começar se houvesse dolo, se o caso fosse doloso. Muitas vezes o que acontece é que após a ocorrência, o preso ele é fortemente agredido ou morto e a única prova é a palavra do policial, que não vai dizer que atirou porque se equivocou, mas sim porque se sentiu ameaçado, sob grande pressão ou forte emoção. Portanto, vimos que a lei vigente já atinge esses casos que possibilitam que o agente seja absolvido em casos em que haja a legítima defesa, né? O que precisamos é de uma polícia desmilitarizada, mais preparada para agir como fazem em outros lugares do mundo, onde os direitos humanos são respeitados e a criminalidade é muito menor, visto que alguns policiais agem como se estivessem no regime militar. A vida é o maior bem que o ser humano possui. Uma vez tirada ou violada, o mal pode ser irreparável. Enfim, pesquisas apontam que a maioria dos criminosos eles são reincidentes. Talvez um maior rigor na quantidade de prisões para os indivíduos que cometem crimes já seja um bom começo para a redução do número de violência e controle da criminalidade, para vivermos numa sociedade melhor. Bom, ficamos por aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.